Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vamos dar ao início a nossa palavra. Você já está com a Bíblia? Já abre comigo no livro de 1 Coríntios, o capítulo 5. Já abre a sua Bíblia, a sua palavra, a sua arma. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 5. Quem achou já diz graças a Deus. Vamos ler então. Versículo 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como os estáis em fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo para que a mensagem chegue aos nossos corações. Vamos orar. Meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo venha nessa noite, meu Pai, a falar, meu Deus, dos nossos corações. Enquanto estamos aqui, meu Pai, cultuando e pregando a Tua palavra, meu Pai, envia anjos agora na nossa casa, lá na nossa família, meu Pai, e vai repreendendo toda a obra do mal, vai repreendendo todo espírito maligno, e que todas as forças das trevas agora sejam quebradas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vem neste momento agora com o Teu Santo Espírito, em que todo o mal que estiver na igreja bate em retirada, porque agora é a palavra de Deus, agora é a mensagem do Senhor para a nossa vida, é a mensagem do Senhor para a nossa alma, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E abençoa, meu Deus, a vida de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai, eu te peço que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, mas que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, meu Deus, a falar com as Tuas ovelhinhas. E abençoa essa mensagem que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, desculpa as suas mãos e palmas para Jesus, bem forte para Ele. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. É noite de Páscoa, amém, irmãos? Mas antes de nós entender com relação sobre a Páscoa, eu tenho observado nas Sagradas Escrituras, inclusive num grupo, uma pessoa me perguntou algumas coisas, e eu cheguei a falar, a maioria das pessoas estão comemorando a Páscoa totalmente diferente, totalmente ao contrário. Então, para você entender, vamos falar desses dois fermentos que nós acabamos de ler. O fermento na Bíblia, ele assume justamente a ideia, a influência corrupta e representa o pecado. Então, quando se ouvir sobre fermento, ele fala muito sobre isso. Ou seja, é usada na Bíblia como um sentido negativo, pernicioso. Então, esse fermento, quando as pessoas vivem nessa base do fermento, ficam fermentadas demais, elas se contaminam com a corrupção. Lá em Mateus, diz assim, no Mateus versículo 16, capítulo 16, do versículo 6, diz assim: adverti-vos e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus são as suas tradições religiosas e cheio de hipocrisia. E é o que está acontecendo nesse momento. Muito fermento dos fariseus. Aí a Bíblia, como fala aqui, que fala também do fermento dos saduceus. O fermento dos saduceus é o mesmo fermento de Herodes, ou seja, que tem a ideia idêntica de Herodes, ou seja, aonde opera o mundanismo, aonde opera os vícios,
aonde opera as coisas erradas, os maus hábitos, ou seja, a gente fala até mesmo de um crente, ou até mesmo de um cristão, que ele está com esse fermento do saduceu, mesmo dentro da igreja, não abandonou os vícios, não abandonou os maus hábitos, continua tendo o mesmo comportamento de ímpios dentro da igreja. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não entregamos apenas por entregar, há uma transformação de vida, há uma nova massa em nós. Por isso que hoje as pessoas comemoram a Páscoa da seguinte forma: hoje o fermento da religião, que é o mesmo da hipocrisia, hoje eles postam nas redes sociais, você recebeu no teu grupo de WhatsApp de família, dos seus amigos, você recebeu aquele videozinho, aquela imagem dizendo, ele vive, ele ressuscitou, mas amanhã depois essas mesmas pessoas que compartilhou esses videozinhos, até mesmo a imagem, dizendo que ele vive, amanhã eles vão viver as suas vidas como Jesus nunca existiu, como se ele nunca tivesse existido ou nunca ressuscitado. Para vocês entenderem, amados, a Páscoa é nossa, a Páscoa é do cristão, a Páscoa não é para lembrar de Jesus, a Páscoa é para lembrar da onde Jesus te tirou, irmãos. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa foi criada naquela época quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, que ficaram 400 anos na escravidão. Eles foram libertos. O tema da mensagem hoje, sabe como que é? Pisate. Alguém sabe o que é pisate? Libertação, alegria, pular, significa conforto espiritual, significa libertação. Hoje você tem que comemorar a Páscoa de uma forma totalmente diferente do que o mundo está apresentando. O mundo está apresentando um Jesus que eles não conhecem. O mundo está apresentando um Jesus que eles nem sabem quem é, conhece apenas a história. Ele vive, ele ressuscitou, mas são escravos dos vícios ainda, não estão libertos. Ele vive, ele ressuscitou, mas estão mortos dentro de si, estão cheios de saúde, podem até ter, mas dentro, sem Jesus, é uma pessoa morta, irmãos. É uma pessoa morta. Uma pessoa que não tem Jesus dentro, por mais vivo que esteja, ela é uma pessoa morta. O Pisate significa da morte para a vida. Um dia, eu, você, já estivemos mortos quando nós estávamos no mundo. Ele te tirou da morte e te trouxe para a vida. A morte para a vida, vida eterna. Amém, irmãos? Esse é o Pisate. É a passagem da morte para a vida. É a passagem da libertação dos vícios. É a passagem da libertação dos demônios até. Quantos de nós não fomos escravos aí neste mundo afora? Quem compreende? Quem está compreendendo? Quantos de nós? Então veja o tipo de fermento. Nós temos que cuidar com esse fermento, irmão. Se esse fermento não é o fermento da religião, ou o fermento, como diz o Senhor Jesus, dos saduceus, porque estão dentro da igreja, mas continuam nos vícios, não se libertou, tem os mesmos comportamentos de ímpio, não mudou nada. Dentro da igreja é uma, para fora é outra, mas tem que ser o contrário, irmãos. O que é você na igreja, se tem que ser na sua casa, tem que ser no seu trabalho, aonde você for, você tem que ser sempre essa mesma pessoa que Jesus te libertou. Diga graças a Deus, palmas para Jesus, aleluia. Por isso que o sentido original desse Pisate é saltar, pular.
que é um dos momentos mais importantes da história do povo de Israel, foi a libertação. Então observa que nem isso eles falam, porque eles não lembram e nem conhecem a história. Então esse fermento fica empapuçado nessas pessoas. Amanhã eles voltam tudo normal. Qual vai ser o próximo passo daqui na frente? Dezembro, menino Jesus. Agora vão diminuir o Senhor Jesus, vão fazer ele de uma criancinha inofensa, ofensiva, sei lá, desprotegida. Mas não, irmão, nós temos uma ideia diferente, nós temos agora um pensamento diferente, a nossa visão é diferente. Isso, quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ele age totalmente diferente. As pessoas vão dizer: nossa, esse cara é frio, esse crente é frio, ele não comemora. Não, a tua visão é diferente com relação à sua vida cristã, a sua vida com Cristo, uma intimidade com Deus. E nós temos que buscar isso, buscar uma intimidade com Ele, viver uma vida reta com Ele, estar sempre com Ele. Isso que é o significado. Domingo que vem tem Santa Ceia. Quando você comer do corpo de Cristo, aquele pão que representa o corpo, significa que você vai estar triturando o Senhor Jesus. Quando você comer daquele corpo, domingo que vem tem Santa Ceia, você vai lembrar que você está triturando aquele corpo, que significa que Jesus foi triturado, para que hoje nós tivéssemos salvação, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai, porque antes ninguém tinha acesso ao Pai como hoje nós temos, perdão. Antigamente eles tinham que procurar um sacerdote, alguém para levar eles até Deus. Hoje não, o véu se rasgou ao meio. Então todos nós, sem exceção, qualquer pessoa, se ele quiser entrar diante do trono de Deus, ele entra. Então quando você participa desse corpo, você vai estar lembrando que Jesus foi triturado. Mas o engraçado disso é que quando entra a hora do cálice, você esquece dessa parte, porque o cálice que representa, que é o suco da uva, ele representa o sangue de Jesus, a nova aliança, e representa a libertação e transformação de sua vida, porque foi na cruz do Calvário que aquele sangue se verteu para te libertar. Amém, irmãos? E ele fala: e fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque se eu comer daquele corpo, eu vou estar lembrando que Jesus foi triturado, mas a hora que eu beber do cálice, eu vou estar lembrando que este sangue me lavou e me purificou de todo o pecado. Mas quando chega a Páscoa, irmão, você não precisa lembrar dele, você vai lembrar de você, é de você. Hoje eu comemoro a Páscoa da minha libertação. Era eu que estava escravo, foi ele que me salvou, foi ele que me libertou. Essa é a passagem, é onde eu estava naquele mundo morto, sem Jesus. Podia estar andando por aí, com saúde e tudo, mas sem Jesus, vazio, vazio, vazio. Mas eu estava morto. Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei vida. Quando você encontrou Jesus, você encontrou vida. Sim ou não? Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou, irmãos. A obra de Deus é completa na nossa vida. Então veja que o mundo, cheio de fermento, estão desse jeito. Estão comemorando as suas Páscoas. Irmão, eu estava pensando vindo para cá, a Páscoa nossa deveria ser bem diferente de comemorar. Enquanto em vez de nós fazer churrascada, picanha, né, como o mundo faz, a gente devia preparar, sabe o quê? Ervas amargas e comer. Para lembrar o amargo que você ficou lá atrás. Porque quando você lembrar do amargo lá atrás, aí você vai colocar o valor da sua vida diante de Cristo. Tinha que ser esse nosso churrasco. Ervas amargas, um cabrito assado, ou o cordeiro assado, onde a Bíblia fala que se o cordeiro é grande,
e só tem só para a família, chama outra família para aproveitar junto. Isso é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa simboliza a tua libertação, a transformação de vida. No momento que você estava sozinho, você encontrou quem? Encontrou quem? Não escutei. Se for arrebatado? Quem que você encontrou? Não, estou surdo aí. Vamos lá. Quem que você encontrou? Jesus. O único que salva. O único que liberta. O único que transforma. Aí mesmo no 1 Coríntios, veja só, no versículo 8. Pelo que façamos festa. Olha só. Pelo que façamos festa. Então vamos festejar. Não com fermento velho, não com vícios ainda, não com aquela vida errada ainda, não com aquele mesmo comportamento, não com esse fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Oh, aleluia. Você vê como que é. Olha como que é a Bíblia, irmãos. Como que é a palavra de Deus. Usa até o fermento para saber que tipo de massa nós somos. Será que eu sou essa massa que é da parte da religião, ou seja, dos fariseus? Ou eu sou a massa dos saduceus? Que vem esse fermento. O que tem de crente mesmo dentro da igreja, que ela está com essa massa, que ele está com essa massa. Se empapuçou tanto desse fermento que não tirou o mundo dentro. O povo de Egito, naquela época, que saiu do Egito, eles reclamavam ainda com Deus, irmãos. Pensa. Eles viam a coluna de fogo, a nuvem cobria eles, cuidava deles, pães caíam do céu para eles, mas mesmo assim reclamavam. Sabe por quê? E é o que acontece nos dias de hoje. Muita gente foi liberto, mas eles não tiraram o Egito de dentro deles, não tiraram o Egito do coração. Por que ainda tem gente que é crente, que está na igreja, continua no vício, e fala que ama Jesus, que aceitou Jesus? Não aceitou, porque ele não tirou o que está aqui dentro. Irmão, se você não tirar o que está aqui dentro, e não mudar o que está aqui, irmãos, não vai adiantar. Vai perder a salvação sabendo do amor de Jesus. Vai perder a salvação sabendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Vai perder a salvação sabendo que Jesus morreu para que a pessoa não vá para o inferno. Palavra pesada de dizer. Veja só. A gente tem que ver que tipo de fermento nós estamos sendo usados para se tornar esse tipo de massa. Você tem que ser uma nova massa. Amém, irmão? Olha para a pessoa do seu lado e diga: seja uma nova massa. Vamos, fala para a pessoa: seja uma nova massa. Ó, em Deuteronômio 16:1, vou ler aqui: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Ou seja, a Páscoa relembra a trajetória do povo de Deus pelo êxodo no deserto em direção à terra prometida. A terra prometida hoje, para você, irmãos, para nós, irmãos, é o reino de Deus. Ele prometeu isso. Ele falou lá em Atos, no início: ó, eu estou indo para o Pai, e lá vou preparar a moradas para vocês. É a promessa. Essa é a promessa. A terra, nossa terra prometida hoje é o reino de Deus. Agora, eu tenho que fazer de tudo para mim ir para essa terra prometida. Eu tenho que me desviar do pecado. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar de comportamento.
Eu tenho que abandonar os meus vícios. Aliás, eu tenho que tirar tudo aquilo que não provém de Deus. Porque a partir do momento que a gente faz a nossa própria vontade, é contra a vontade de Deus. A nossa vida tem que ser 100% entregue para Ele. Ele não quer 50%, Ele não quer 20%, Ele não quer 30%, Ele não quer 80%, 90% ou 99%. É 100%. Ou é tudo para Deus, ou é nada para Deus. As pessoas querem tudo de Deus, sim ou não? Quem quer tudo de Deus? Vamos ver aqui. Quem quer tudo de Deus? Então, se você quer tudo de Deus, você também tem que dar o seu tudo para Ele. Toda a tua vida, todo o teu conhecimento, tudo, deixa Ele te guiar. Deixa Ele fazer morada dentro de você, porque é para isso que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem na pessoa apenas por ficar, para fazer apenas uma morada. Pelo contrário, é um propósito na vida de cada um de nós. Quando o Espírito Santo entra, ele entra para trabalhar, ele entra para transformar, ele entra para guiar. Irmão, quando o Espírito Santo entra, ele entra para ganhar almas com você. Você ganha a tua alma para depois ganhar a alma das pessoas. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Bem forte para Ele. Por isso que hoje nós temos que ser essa nova massa do Senhor. Nós fomos libertos, irmãos, da escravidão do mundo. E nós não podemos esquecer disso. Não que você tem que ficar o tempo todo olhando para trás. Porque o objetivo de Satanás é ele apontar o dedo para você. É ele pegar o teu passado e jogar sobre você. Satanás não consegue te acusar com alguma coisa do futuro. Ele consegue apenas te acusar o que você fez no passado. Se você fechou as portas do passado, se você quebrou a aliança com o mal, se você quebrou a aliança com a maldade, se você quebrou a aliança com o mundo, então essas portas foram fechadas. Porque Jesus chegou, foi lá, arrebentou, tirou as correntes de você e te libertou. E essas portas foram fechadas. E se Satanás for te acusar, tem Jesus hoje que é o nosso advogado. Só pelo sangue. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Então nós temos que viver essa vida com Cristo, irmãos. Todos os dias. Nós temos que comemorar todos os dias essa sua libertação, a minha libertação. Muitas das vezes nós somos ignorantes diante de Deus. Muitas das vezes nós somos rebeldes até diante do Pai. Qualquer coisinha que a gente fala, ó Deus, quando eu estava naquele lugar não estava acontecendo isso comigo. Foi só eu entregar a minha vida, parece que virou tudo dos avessos. É ou não é? Nós pensamos assim, irmão. Nós agimos assim. Muitas das vezes nós somos ingratos. Mas veja como que Deus é misericordioso. Olha a compaixão e a misericórdia que Ele tem por nós, porque às vezes nós somos ignorantes com o nosso próprio Pai. Nós ficamos lá, Senhor, quando eu estava lá naquele lugar, não estava acontecendo isso comigo. Agora entreguei a vida para o Senhor, perdi amigo, me chama de Bíblia, de crentinho. Tem gente que nem olha mais para a minha cara. Quando eu estava lá no mundo, eu estava cheio de amigos. Eu tinha até dinheiro, agora eu estou liso e leso, Senhor. Mas acontece que quando Deus te libertou, para te tirar desse mundo, é para te salvar, irmãos. Porque o fermento do mundo fala que Deus é amor. Deus é amor, sim. Ele é amor, Ele é bom, o mundo sabe. Só que tem uma coisa, Ele também é justiça e Ele é justo. As pessoas acham, os que estão no mundo, acham que se eles morrer, no final de tudo, todo mundo vai para o céu.
mal sabe o tamanho do engano que Satanás está colocando no coração deles. Porque se fosse assim, irmão, nem eu estaria aqui. Eu estaria aproveitando as coisas do mundo, como eu estava antigamente. Se fosse no final de tudo que Jesus ia salvar todo mundo, então para que existir então nós? Para que morrer então? Para que carregar a cruz? Por que eu e você temos que carregar a cruz e outro não quer carregar a cruz e quer ser salvo? E aí? É aí que entra a justiça de Deus. Tem que estar dentro da justiça. Amém, irmãos? Dentro da justiça. Viver com Cristo. Entregar de fato, de verdade para Ele. Será que nós já mudamos o nosso comportamento? Será que realmente nós tiramos os nossos vícios? Porque o vício que eu falo não é só cigarro, bebida, não. Tem vários tipos de vícios. Será que ainda há algo material de dentro do meu coração que está acima de Deus? Que se eu perder tal coisa, pronto, o meu mundo acabou, o meu mundo desabou. Será que Deus realmente está em primeiro lugar de nossas vidas? Ou será que mesmo dentro da igreja, eu estou vivendo uma vida de forma religiosa? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou aqui na igreja, faço as coisas bonitinhas dentro da igreja, mas quando sai lá para fora, é pior do que o próprio Satanás, como dizem um ditado por aí. Qual é o tipo de fermento que eu tenho sido diante de Deus? Não tem como se esconder, irmãos. Não tem. Antes mesmo de você falar com Deus, antes mesmo de você dobrar o joelho e orar, Ele já sabe o que está no seu coração. Ele já sabe. Eu posso fazer oração bonita aqui se eu quiser. Mas antes de fazer uma oração bonita, cheio de elogios e coisa, Ele já sabe o que está aqui dentro. Ele já sabe. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe a hora que você vai dormir, o que passa nos teus pensamentos quando você está dormindo, o que passa nos teus pensamentos quando você está sozinho. Meu Deus, o Espírito Santo agora pegou. Ele passa. Sabe como que começa o pecado, irmãos? Quando uma pessoa peca diante de Deus, ela não peca diante de Deus quando de repente ela está no meio de alguns amigos porque estão bebendo e você não bebe, de repente caiu. Não. A pessoa não vai pecar porque está no meio de amigos, de parentes, até que fuma, e de repente deu vontade de fumar o cigarrinho, fumei, pronto, pequei, caiu. Não. O pecado começa quando só está você e Deus. Sozinho. Aonde ninguém vê, ninguém, nem passa pela cabeça de ninguém. Esse é o pecado. Porque se ele comete sozinho esse pecado diante de Deus, então quando ele caiu na latinha de cerveja, ou caiu lá no cigarro, é porque ele já pecou há muito tempo. Agora ele só aproveitou o embalo de tudo. Então esse é o pecado. O pecado ele começa quando você está sozinho diante de Deus. Sozinho, irmãos. Amém, irmãos? Sozinho. Então o pecado ele bate na porta o tempo todo, batendo. E ele vem, todo dia ele bate na porta do nosso coração. É só se esquivar, se desviar, correr. A Bíblia fala que nós temos que correr do pecado, não é enfrentar o pecado de peito aberto. Ah, eu vou enfrentar. Ah, eu vou. Não. Se você fazer isso, irmão, você cai. Você cai. Ou você seja essa nova massa, tendo esse fermento diferente, ou então, meus amados, qualquer erro que você cometer pode causar a morte eterna, irmãos. A salvação se conquista todos os dias, não é uma vez por semana, não. Não existe uma vez salvo para sempre. É todo dia. A gente já vimos pessoas que ficaram aí todo dia se segurando, cuidando da salvação, e de repente, do nada, pum!
sai da igreja, volta para o mundo, volta para os vícios, perdeu a salvação do nada. A salvação, irmão, assim como você conquista ela todo dia, você pode perder ela da noite para o dia. Então é todos os dias, amém, irmão? Por isso que o Pissat é também conhecida como festa da libertação, ou seja, da passagem, como eu falei, da morte para a vida. Abre comigo em livro de João, capítulo 8, do versículo 32, rapidamente, vamos lá. Essa Páscoa do Senhor, ela também significa libertação. Pode ver que a nossa sociedade é facilmente influenciada e dominada por uma infinidade de coisas que o mundo oferece. E o que tem de crente caindo em umas ideias erradas aí, irmão, que você não faz ideia. As coisas estão mudando, irmão. O negócio está apertando cada vez mais. Cada vez mais. Algum tempo atrás, falaram, vamos mudar a Bíblia, tem que mudar a Bíblia, mudar algumas escritas. Agora, semana retrasada, ou passada, se não me falha a memória, um grupo de feministas cristãs, que dizem que são cristãs, agora querem mudar o Pai Nosso para falar Mãe Nosso. Estão entendendo o que está acontecendo, irmão? Olha o tipo de fermento que está acontecendo. E se nós não tomar cuidado, a gente acaba bebendo desse fermento e acaba se tornando esse tipo de massa. O mundo está entrando de novo nas pessoas. As coisas estão ficando diferentes cada vez mais, está se apertando cada vez mais. E a cruz está ficando pesada cada vez mais. Nós vamos gemer, irmãos. É com gemidos inexprimíveis. Nós vamos gemer para carregar essa cruz. A nossa cruz não é de isopor, não é de papelão, ela é pesada. E nós temos que suportar, porque Jesus suportou essa cruz. Quando chega a sexta-feira santa, o que o povo ficava lembrando? Da morte de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Fazem teatro, passa filme, faz aquela cenação toda, até choram, mas de emoção. De emoção, irmãos. Porque aí quando chega sábado, vamos maiar o Judas. Sabendo que Jesus na cruz falou que devemos amar o próximo, como você vai maiar o Judas no sábado? Você está entendendo o que o pastor está falando aqui, que o Espírito Santo está introduzindo aqui? Sexta-feira está lá, todo mundo chorando, se comovendo. Ah, Jesus morreu. Ah, não sei o que, e choro, e lágrimas. Aí chega o sábado de aleluia, vamos maiar o Judas. Vamos detonar. Não gosta do vizinho, faz o boné do vizinho. Não gosta de um político, faz o boneco do político. Peraí. Um representa na cruz que está morrendo por amor. A pessoa, até chora, se comove. Daí chega sábado de aleluia e quer maiar o Judas. Cadê o amor? Aí chega domingo, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, mas não está vivo dentro deles. Não ressuscitou dentro deles, irmãos. Então analise como que está a nossa vida espiritual diante de Deus. Analise. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Senhor Jesus, a palavra. Se eu leio a Bíblia, pratico a Bíblia, leio diariamente ela, eu tenho ela como o meu travesseiro, então eu sou liberto pela palavra. Eu, quando me converti ao Senhor Jesus, foi por causa da palavra. Eu estava vendo que alguém aqui era mais forte daquele que eu servia. Falei, opa, alguma coisa está aí, então vou para o lado do mais vitorioso, eu não sou bobo.
Troquei de Senhor e sirvo a Jesus, porque a palavra era o que me libertou. Tem pessoas que ainda continuam no vício com essa palavra. Tem pessoas que continuam na maldade, continuam com aqueles comportamento ímpio, mas conhece a palavra. Mas só conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Podem ver. Até usa versículos bíblicos. Eles preferem pegar os versículos mais bonitos, principalmente em Salmos, então. Nem se fala, né? Mesma coisa. Só que chega na hora da prática, na hora de viver, não quer. Sabe por quê? Porque começa a pesar. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela bate de frente com nós. Assim como a palavra de Deus traz amor, ela também traz também um confronto espiritual. Ela também fala, você está errado, você pecou, se continuar vai ser assim, 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 assado. Irmão, você tem que entender que quando Deus criou o inferno, não criou o inferno para mandar o povo, não, as pessoas, não. Isso daí foi feito para Satanás e seus demônios. É como eu falo, as pessoas estão indo de lambuja, estão pegando carona, porque não querem abrir mão do pecado. Eles querem continuar sendo esse fermento. Eles querem continuar pecando, continuar vivendo da forma que eles querem. Eu quero viver do meu jeito, mas não vivo do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus é para salvação. Do nosso jeito é para a morte eterna, irmãos. Por isso que a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se eu estou liberto, então eu conheço o Senhor Jesus. Porque o mundo não conhece. Por isso que em suas orações, busque, quero te conhecer, eu quero ter um encontro com o Senhor. Esses dias fizeram mais uma pergunta para mim, foi praticamente a mesma pergunta que fizeram para mim, foi quando eu preguei a vez passada. Colocaram lá e falaram assim, e quem é Jesus? Como que ele é? Aí eu peguei e falei assim, você quer ver quem é o Senhor Jesus? Ele era feio, falei bem assim, fizeram uma cara de espanto. Claro que eu falei, não vou nem discutir, joguei lá Isaías, que é onde fala da formosura dele, porque não é esse homem bonito, pendurado, num calendário, essas coisas não. A Bíblia fala sobre isso. Quem era o Senhor Jesus? Quem teve na pregação sobre isso daí sabe do que eu falei. O encontro com Deus te faz isso, irmãos. Ser real, realista. É assim que nós devemos apresentar Jesus para este mundo. É assim que nós devemos apresentar Jesus para a nossa família. Não de uma forma religiosa, mas da forma que você vive com Ele. As pessoas têm que olhar e pensar, puxa vida, ele fala tão bem assim de Jesus, parece que ele dorme com Ele, janta com Ele, almoça com Ele, toma café com Ele. Sim, amém, irmão? É isso que tem que acontecer. Eu sento com ele na mesa. Eu vou assistir televisão, eu sento com ele do meu lado. E falo, vamos assistir esse filme? Esse é intimidade com Cristo, irmãos. Por isso que a nossa paz tem que ser diferente, amados. Amém? Palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Tem que dar palmas para Ele. Ele é o merecedor de tudo. Por isso que ele significa libertação. Você foi liberto, eu fui liberto, nós fomos libertos. Nós não temos mais aquela vida do mundo, acabou para nós. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pedi para Deus? Que Ele me matasse e me levasse. Eu estava naquele momento maravilhoso, o Espírito Santo ali, tão maravilhoso na minha vida. Eu olhava, Senhor, me leva, porque eu sabia que eu ia ficar aqui. Mas eu queria aquele momento, eu queria que Ele me levasse, porque eu estava já naquele primeiro amor, eu estava vendo o céu aberto. Cheguei a abraçar até meu cachorro, irmão, de alegria. É aquele momento que eu queria com Ele, eu não queria ficar. Não queria. Mas eu estou aqui. Você está aí também.
Agora, por que nós estamos aqui? Não seria melhor, então, que a gente fosse batizado com o Espírito Santo hoje, e daqui 5, 10 minutos depois, Deus levasse nós? Não seria maravilhoso? Seria ou não seria? Mas não foi desse jeito. Se você está aqui, porque tem um propósito. Amém, irmão? Se você veio na igreja, você não veio por conta própria, não. Hoje eu vou na igreja. Você falou, hoje eu vou na igreja. Mas o Espírito Santo já fez isso há muito tempo. Todos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Vamos para Jesus novamente. Oh, aleluia. Ninguém vem na igreja de bobeira, não. Ninguém. Eu vim na igreja porque eu fui convidado por alguém. Claro, você foi convidado, recebeu o convite. Ficamos até felizes quando a gente convida alguém entra. Nossa, chegou a alma que eu convidei. Aí o Espírito Santo já está trabalhando aí há muito tempo. Amém, irmãos? Há muito tempo. Ele fica pareando sobre o ar. Ele fica ali procurando vida. Lá em Gênesis fala de como Deus criou os céus e a terra. A Bíblia fala que o Espírito Santo pareava, ficava ali, sem forma, sem vazio, não tinha nada. E o Espírito Santo estava lá, até que ele subiu, voltou, falou com o Altíssimo, aí criou os céus e a terra. E hoje o Espírito Santo está a mesma coisa, está pareando nas pessoas que estão vazios, sem nada, sem Jesus, totalmente vazio. Aí ele sobe e fala, está vazio. Aí Deus vai lá e quer fazer a obra. Amém? É aí que entra a Páscoa, a nossa vida com Cristo. É aí que entra esse pissaque, que é a passagem da morte para a vida eterna, irmãos. É aí que entra a nossa alegria com Cristo. Amém, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, aí mesmo. Vai lá para o versículo 36. Diz assim, olha só. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga, livres. Verdadeiramente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, Deus, Senhor Jesus. Aí chega o próprio Senhor Jesus e fala: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente significa que realmente eu fui livre. Livre do pecado, livre do escravo do mundo, livre dos vícios, livre de todas as coisas terrenas que eu vivia. Amém. Por mais que eu seja pecador, mas eu não pratico mais o pecado. Porque a condição de pecador todo mundo vai ter, irmão. Não tem esse negócio não. Jesus me libertou, não sou mais pecador. Se você pensar disso, já pecou. Já pecou. Todos nós estamos ainda na condição de pecadores, porque a Bíblia fala que não há nenhum justo na terra. Mas há uma diferença de você ser pecador e não ir para a prática do pecado, se desviar do pecado, correr do pecado, fazer a vontade de Deus, do que aquele que é pecador, mas ele continua pecando. Ele sabe que está errado, ele sabe que é pecado, ele sabe que não é inocente, ele sabe que está na corrupção, sabe que está no vício, sabe que está fazendo as coisas erradas, sabe que seus comportamentos não tem nada a ver com os comportamentos de Deus, não tem nada a ver com o comportamento de um cristão. Sabe? Estão entendendo, irmãos? Então, quando você não pratica mais, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui fala para quem teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. Irmãos, sabe como que é um encontro com Deus? Existem coisas na vida que acontecem para nós, na nossa vida. Existe. E não tem como fugir. Olha a diferença.
Acontece coisas na tua vida de uma pessoa que teve um encontro com Deus, que verdadeiramente é livre. Existem coisas que acontecem na nossa vida, que se você fazer do teu jeito, você vai lá e faz do teu jeito. Mas você não faz do teu jeito. Não é porque você tem um título, ou porque é cristão, ou porque lê a Bíblia. É porque você ama a Deus. Estão entendendo? Eu vou te explicar melhor. O pastor aqui passou por 2 problemas. Dois problemas. Estou passando. Estou falando aqui para o povo. Eu comecei a orar nas madrugadas. Fiz um propósito com Deus de orar nas madrugadas. E sabe qual que eram as minhas orações de madrugada, irmão? Eu falava assim: ó Deus de Israel, eu não aguento mais. Eu só não faço isso. Não é porque eu sou pastor, ou porque eu leio a Bíblia, ou porque virei crente, ou porque eu sou cristão. É porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu não ia querer saber de título, não queria saber se eu lia a Bíblia, eu não queria nem saber se eu sou cristão. Eu vou lá e faço do meu jeito. E dói isso daí, irmãos. E dói. Isso me faz realmente que eu tenho realmente um encontro com Deus, que verdadeiramente eu busco Ele. Não estou aqui querendo ser melhor do que todo mundo. Pelo contrário, irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida. Eu estou falando isso porque às vezes pode estar acontecendo com você, e de repente você não percebeu. De repente você fala: muita vontade, mas eu não faço. Porque às vezes colocar é título, é isso, é aquilo. Não é. É porque você ama a Deus. Amém, irmão? Aí você chora com lágrimas, doendo. Você pede justiça para Deus. Você não vai fazer mais do teu jeito. Porque você sabe, eu sei, todos nós sabemos, se nós fazer as coisas do nosso jeito, pode até dar certo, mas desagrada a Deus, perde a salvação e vai para o inferno, se morrer. Isso mexe com nós, irmãos. A importância de ter esse encontro com Deus. Eu, quando prego a palavra, eu sempre falo do encontro com Deus, irmão. Sempre falo. Então veja que eu fui liberto desse tipo de coisas. Por que hoje tem crentes, mesmo dentro da igreja, que estão agindo dessa forma? A gente já viu várias aí nas redes sociais, a gente viu aí muitas vezes nas redes sociais sobre isso. De pessoas que estavam na igreja, mataram, estupraram, fizeram um monte de coisa, porque eles não amavam a Deus. Porque quem ama a Deus não faz. Não é porque você é crente, ou porque você é pastor, ou obreiro, seja lá quem for, missionário, não. É porque você ama a Deus, porque título, essas coisas não segura ninguém não, irmão. Se não tiver esse encontro com Cristo, amém, irmãos? Se não viver uma vida com Ele. Abre comigo em livro de Mateus rapidamente, porque a Páscoa também, ela significa um conforto espiritual. Mateus capítulo 11, vamos lá rapidamente, o tempo está ficando curto. Mateus capítulo 11, do versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para o quê? Para a vossa alma. Veja, ele fala: vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não falou que vai tirar, ele vai aliviar. Aliviar o fardo, aliviar essas coisas, para que a gente venha manifestar a nossa fé, para que a gente saia dessa zona de desconforto, que as pessoas querem isso, querem que Jesus pegue eles no colo e fique feito uma criancinha. Não, ele só vai aliviar, para você fazer também a tua parte, amém, irmão? Diga graças a Deus, palmas para o nosso Senhor Jesus, aleluia.
Por isso que ele fala lá em João 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. É o que o mundo pede. É a que a massa, esses fermentos estão pedindo. Paz. Eles querem paz. Irmão, a paz que Jesus dá, não é essa paz aí que o mundo está pedindo, não. É uma paz espiritual. Irmão, pode estar caindo uma turbulência na tua vida, irmão. Pode dar tudo errado na tua vida, irmão. Você vai agir porque você é ser humano, você tem sentimento, você vai ter aqueles momentos até de raiva, aqueles momentos de ira, mas aquela paz não sai. Porque é a hora de você dormir, colocar tua cabecinha no travesseiro, você dormir tranquilo. Não tem como Satanás te acusar para quem entregou a vida para ele. Amém, irmão? Não tem como. É essa paz que Cristo dá. A paz do teu coração. Ah, todo mundo está desesperado e você está lá, tranquilo. Tranquilo. Todo mundo está com medo que aconteça o apocalipse e você está lá tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque antes de acontecer, vai ter um arrebatamento. E se eu estiver encaixado na minha vida espiritual para o arrebatamento, então eu vou para o Pai. Eu não vou sofrer essas coisas futuramente que está para acontecer, que já está registrado aqui no livro do Apocalipse. Não precisa nem de profeta profetizar essas coisas, não. Já está registrado. Há essa paz, a paz, essa segurança. Você tem que estar seguro com a sua vida espiritual. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Vai lá rapidamente, para nós encerrar. João capítulo 8. Vamos lá, rapidamente. João capítulo 8. Olha lá. A Páscoa do Senhor significa também revelação. Então veja só. Libertação. Conforto espiritual. Tudo é o Pissade. E também revelação. Diz assim lá no versículo 12. João capítulo 8 do versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, aleluia. Quem segue ele? Quem segue? Ele é a luz e eu estou seguindo ele. Estou indo com ele. É como uma pessoa, é como se tivesse nós num túnel, tudo escuro, ninguém com lanterna, apenas uma pessoa iluminando o caminho para nós. É igualzinho. Então eu estou seguindo Jesus. Porque eu não estou andando nas trevas. Porque eu estou seguindo a Cristo. Estou carregando a cruz. Eu estou com Ele. O mundo não está com Ele. O mundo está nas trevas. O mundo fala de Jesus, mas está sem luz. O mundo fala de um Cristo ressuscitado, mas está sem luz. Continuo ainda nas trevas. Amanhã, segunda-feira, rotina normal. Vamos trabalhar, a semana começa tudo de novo, né? Como todo brasileiro já fica pensando qual é o próximo feriado. Mas Jesus já era, esqueceu dele. E se perguntar amanhã para os nossos amigos o que você fez na Páscoa, eles vão falar que comeram carne, peixe, blá, 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 blá. Mas ninguém vai falar, não, eu estive no culto, eu vi a palavra, eu tive encontro com Deus. Dificilmente vão falar. Dificilmente. Aí mesmo em João, vamos lá, capítulo 11, veja lá. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Da morte para a vida. Ainda que você esteja morto, você vai viver. Morto espiritualmente. Não é aquele morto lá do caixão, não. Não é que a pessoa vai ressuscitar lá do caixão, não. Claro, pode acontecer. A gente nunca se sabe os planos de Deus. Mas aqui verdadeiramente fala de uma morte espiritual, ao qual o mundo está, a qual nós estávamos, mortos espiritualmente. E hoje nós temos vida. E todo aquele
que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Olha a pergunta. Você crê? Crê ou não crê? Por que se nunca morrerá? Está com Cristo? Entregou a vida para Ele? Então daqui é para a vida eterna. Não pode desviar o caminho. Para nós encerrar, João capítulo 14, vamos lá, versículo 6. Aí já vou fazer a oração rápida aqui. João 14, 6. Pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Diz assim, olha só. Eu sou o caminho, disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O fermento dos fariseus, que é o fermento da religião cheia de hipocrisia, ele se apresenta um monte de santo para você chegar até Deus. É o fulano A, é o fulano B, é o fulano C, um monte. Só chega até Deus com o Senhor Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Aleluia. Eu vou fazer a oração, daí já vou passar aqui para a pastora para nós encerrar. Irmãos, temos que viver essa Páscoa com Cristo de forma totalmente diferente. Seria bom se tivesse pregado antes, para nós fazer. Agora você já sabe, próximo ano que vem, quando alguém falar Feliz Páscoa para você, você vai falar, não, Feliz Páscoa para mim mesmo, porque eu fui liberto, você não. Amém, irmão? Os outros mandam Feliz Páscoa lá com cigarrão, bêbado, caindo. Não, eu fui liberto, mas você não, meu amigo. É aí que nós temos que apresentar Jesus. Amém, irmão? É aí. Irmãos, como foi dada essa mensagem? Faz um esforço para trazer uma alma domingo que vem, para participar da Santa Ceia. Porque hoje você comemora a tua libertação, a tua Páscoa. Hoje a memória é para você, mas domingo que vem, irmão, a memória será outra. A memória será com Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, louvamos ao Senhor, meu Deus, por essa mensagem. E agradecemos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, eu peço ao Senhor para que transforme a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo os envolva. Que o Senhor possa fazer morada no coração de cada uma dessas pessoas. Que nós venha sempre fazendo essa passagem, meu Pai, da morte para a vida, meu Deus. Comemorar, meu Pai, quando nós fomos libertos do mundo dos vícios, da escravidão deste mundo, meu Deus. Ah, Senhor, como nós te amamos, meu Pai. Amamos a Ti porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Então abençoa, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus. E quando eles chegarem em casa, meu Deus, quando eles colocarem a planta dos pés deles dentro da casa, que a luz do Teu Espírito Santo venha expandir dentro daquela casa, meu Pai. E os abençoa a vida de todos. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia.